Nesse vídeo eu vou apresentar tudo sobre o compound para você. Exatamente, uma técnica milenar de um trader muito famoso, ex-apostador de cassino, que trouxe para o mercado aonde se transformou numa moda de mercado agora. E tem traders, exatamente, se aproveitando desse simples nome difícil, porque muitas pessoas não entendem o que é o compound, cobrando mais de 10 mil reais em uma mentoria para falar para você que você vai ser um grande gestor de risco. Bom, essa técnica milenar foi apresentada pelo Ralph Vinson, um ex-apostador de cassino que decidiu aplicar as técnicas no mercado financeiro, aonde depois traders famosíssimos começaram a seguir esse tipo de gerenciamento. Por quê? Porque ele te traz um baixo risco para um grande lucro. Você passa a trabalhar as operações e não simplesmente executar e sair de perto. Vocês vão entender como se aplica e qual a maneira de se aplicar isso, dependendo da sua estratégia. Gostaria que vocês simplesmente prestassem muita atenção, porque sim, isso não tem nada a ver com o operacional, tá? É óbvio que, dependendo do tipo de operacional, você vai ter que utilizar isso de uma maneira diferente, tá? Por quê? Porque esse é um tipo de gerenciamento de risco que ele precisa de muitas assimetrias no operacional para que o seu risco-retorno fique favorável e onde você reabra uma operação arriscando o mesmo risco, protegendo a sua primeira operação, não venha impactar no seu risco-retorno caso a operação não vá para frente. Mas bom, qual que é o ponto principal se isso é tão milagroso? Pois bem, pessoal, não é todas as oportunidades que vão te trazer a chance de gerar um bom compound. Na grande maioria das vezes, nós precisamos fazer essa operação e o mercado tende a não respeitar, tá? Vocês vão entender muito bem que eu vou passar para vocês, que eu vou dar alguns exemplos, tá? Mas você tem que entender que você precisa de um comportamento diferenciado para ter sucesso utilizando esse tipo de gestão de risco, aonde você desapega totalmente de uma operação ou de um pequeno número de operações. Você vai sempre focar no longo prazo, independente se você é day trade, swing trade ou position. Compound vem de uma palavra americana, um inglesado ali, onde tem traders brasileiros tentando tirar vantagem de você por esse simples manejo de risco. E eu vou apresentar tudo para vocês aqui agora na tela. Nós vamos destrinchar e escolher a melhor forma de fazer compound para o seu operacional. Exatamente. Então, vem comigo. Bom, trader, antes da gente iniciar e eu trazer tudo para vocês no gráfico, eu gostaria de fazer uma apresentação aqui na tela sobre compound. O que ele é, como utilizar, ver as formas diferentes da gente poder aplicar isso dentro de um operacional, tá? E como você transforma isso em um controlador de risco potente que possa realmente mudar as suas operações, trazer você para um act curve, né, uma curva de capital absurdamente exponencial. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Sem mais enrolações, vamos para o gráfico. Bom, pessoal, preciso que vocês entendam então, tá? Como eu deixei bem claro, quem foi que trouxe isso para o mercado? Ralph Vinson, né? Depois dele, vários outros traders de sucesso começaram a utilizar o compound. Aonde que esse compound é mais utilizado hoje? Lembrem, o famoso juros sobre juros. Lembra que grandes instituições ou grandes investidores de longo prazo falam que isso é a parte mais importante? Essa é a palavra compound. Os juros sobre juros. Você, por exemplo, tá, está investindo no longo prazo 10 mil reais para um ativo que está te pagando 10% ao ano, tá? Então você colocou isso há 5 anos. Então, primeiro ano, você colocou 10 mil, vai virar 10%, 11 mil reais. Legal? Agora, no próximo ano, vai ser um compound, o juros sobre juros. Não vai ser mais 10% sobre 10 mil, vai ser 10% sobre 11 mil, tá? Isso seria o juros sobre juros, tá? E como nós podemos aplicar, então, essa relação de risco-retorno dentro do mercado financeiro? Vamos lá. Bom, então, vocês já entenderam o que é o compound, sabe? Vocês já sabem que isso é só apenas os juros sobre juros, onde te cobram 10 mil para te ensinar isso, certo?
Como aplicar o compound no trading, tá? Existem duas formas que eu gostaria de explicar para vocês, tá? O famoso, tá? Deixa eu pegar aqui. Martingale para frente, tá? Como que seria isso? Para as pessoas que, por exemplo, fazem especulação de risco-retorno 1 para 1 principalmente, 1 para 1,5, tá? E tem consistência fazendo esse tipo de operacional, é uma maravilha. Por quê? Como que você vai se comportar, tá, com esse tipo de operação? O que que você vai fazer? Como que você vai utilizar os juros sobre juros, tá? Você simplesmente, por exemplo, você vai abrir uma operação no euro USD, tá? Sabendo uma operação no euro USD, legal? Você vai colocar, né? Você vai ter lá o seu risco retorno. Vamos colocar que seu risco retorno é de 1 para 1, né? Então você arriscou uma caixinha $100 para ganhar nessa mesma caixinha, tá? Os mesmos $100. O que o compound consegue te ajudar? Ao invés de você simplesmente arriscou $100, ganhou 100, você não vai na próxima operação e colocar esse 100. Você vai colocar o seu risco mais o seu retorno, tá? E você vai fazer isso dentre 2 a 3 vezes. Por quê? A pessoa que opera principalmente 1 para 1, ela tem sempre 50% de chance de faturar na operação. Então ela vai pegar uma sequência de operações vencedoras muito mais rápido do que uma pessoa que tenta fazer operações de 1 para 5. Essa pessoa que faz operações de 1 para 5 raramente vai ter posições vencedoras de uma forma que ela vai ganhar 5, 6, 7 seguidas. Já uma pessoa que faz 1 para 1, sim, ela consegue fazer isso. Então como que ela vai aplicar? Fiz a primeira operação, foi ganho, eu vou pegar agora meus 100 mais os meus 100 de risco, tá? E vou colocar na minha próxima operação. Então se eu ganhar, agora eu ganhei 200, certo? Eu vou para minha terceira operação, então eu vou pegar meus 200 de lucro mais meus 100 de risco e eu vou para minha terceira operação. E aí eu ganhei, né? Eu operei então eu fiz stay na primeira operação, fiz 200 na segunda e agora na terceira eu arrisquei 300, certo? E ganhei os mesmos 300 aqui embaixo, beleza? Então nessa sequência de 3 vitórias consecutivas, que não é difícil para quem faz 1 para 1, eu tive então agora 300, tá? Mais 200, beleza? Mais 100. Isso aqui vai me dar um retorno de R$600, tá? E se eu tivesse perdido 3 operações consecutivas, né? Eu teria um risco-retorno de simplesmente menos 300. Eu fiz com que uma operação, tá vendo? Em 3 operações abertas, eu fiz com que, no caso aqui, né? Eu fiz com que o meu risco-retorno, que se eu perdesse 3 consecutivas, tá? Eu perderia os mesmos 300 no meu 1 para 1, que me deixaria, no final das contas, no 0 a 0, certo? Só que agora não. Agora, com as minhas 3 operações consecutivas, eu fiz R$600, né? O que me passou a ter um risco-retorno em algumas operações de 1 para 2 e não mais 1 para 1, mesmo fazendo operações de 1 para 1. Então, vamos lá. Arrisquei a minha operação 100, fiz 100, vou pegar esses 200, arrisquei 200, né, no caso, eu peguei os 200, mais 100, fiz os meus 300, fui para minha terceira operação, arrisquei meus 300 e eu fiz mais 300, né? Então, se a gente juntar 300 com 200 com 100, né, nós vamos ter aí R$600 para fazer as minhas próximas operações, ou simplesmente eu mantenho agora o lucro e eu passo a voltar a arriscar novamente 100, sempre fazendo o compound, sempre fazendo, porque você vê que no longo prazo ele te gera um potencial de risco-retorno maior do que se arrisca, mesmo você arriscando a mesma proporção por operação de 1 para 1, tá? Então isso é aplicar o martingale para frente. Então no caso, por exemplo, na mentoria, a gente da MK, o que nós fazemos? Nós temos um risco-retorno de 1 para 2, tá? O que nós fazemos então? Arriscamos 100, quando nós ganhamos, né, nós ganhamos 200, legal? Agora nós pegamos esses mesmos 200 mais meu risco e eu coloco nessa operação, na próxima operação, porque nós temos uma assertividade legal, tá?
E agora, se eu ganhar, eu ganho 600, tá? Com os 200 que eu já ganhei aqui, ó, agora eu já tenho 800 de lucro. E se eu tivesse perdido, presta atenção, se eu tivesse perdido 2 operações consecutivas, eu simplesmente teria perdido 200. Tá vendo como meu risco-retorno agora é 1 para 3? Mesmo meu risco-retorno aqui sendo 1 para 2 e apenas 2 operações, exatamente, eu preciso apenas de 2 operações consecutivas de ganho de um risco-retorno de 1 para 2 para ter uma assimetria de risco-retorno de 1 para 3. Olha que insano isso. Isso é o poder do compound, tá bom? Isso nós estamos falando de operações utilizando o famoso martingale para frente, não para trás, para frente. Perfeito? Agora, como que nós podemos utilizar isso, né, dentro do mercado andando, tá? Reajustar as posições das minhas operações. Que seria o quê? Adicionar posições sem expor o seu capital a um maior risco, tá? Mas antes vocês precisam entender o quê? Que não é simples assim você ficar pegando, por exemplo, as pessoas às vezes têm um operacional, onde que o mercado, por exemplo, fez um pullback numa retração, e ela vai pegar 1 para 2 aqui, tá? Legal? Então o risco dela foi isso daqui, tá? Para ganhar isso aqui, o famoso 1 para 2. Perfeito? Não tem nada de errado com isso, mas isso é uma técnica que essa pessoa utiliza. Então você precisa ter o quê? Sempre ter uma simetria de risco-retorno para poder buscar esse tipo de operação, tá? Você sempre precisa de uma técnica que você tenha essa assimetria. Não adianta você, por exemplo, em um trade você arrisca 1 para 10, num trade você arrisca 1 para 20, no outro você arrisca 1 para 6, né? Ou 1 para 8, né? Não vai funcionar dessa forma. Você precisa ter o quê? Para poder fazer esse tipo de operação, você precisa ter uma assimetria para conseguir gerir um risco-retorno positivo, tá? Então, por exemplo, tá? O pessoal hoje está muito famoso aí, o famoso SMC, tá? Como que seria o SMC? Só um exemplo, tá, pessoal? Nós temos aqui, ó, o mercado trabalhou em uma tendência de queda, legal? Fez ali as manipulações, gerou um risco-retorno para essa pessoa aqui de 1 para 3, por exemplo, tá? O mercado acionou a ordem e a pessoa tem um alvo, a pessoa sempre vai precisar de um alvo com essa estratégia, sempre, porque você precisa ter um alvo para saber qual que é o seu risco-retorno, se vale a pena fazer o compound nessa operação, tá? Eu já vou mostrar para vocês. E aí o mercado simplesmente reage a essa posição, ó. E ele fica aqui, nessa região, ele gera algo que, por exemplo, para o pessoal do SMC, chama Fair Value Gap, tá? E a Fair Value Gap foi desse tamanho. Vocês conseguem entender que faltou assimetria de risco-retorno? Esse é meu ganho, porque esse é meu alvo, tá? E esse aqui, ó, é meu prejuízo caso eu perca. Eu estou arriscando 1 para 1. Se o seu operacional não tem risco-retorno 1 para 1, ele é um pouco maior, não está valendo essa simetria. Diferente se, por exemplo, tá, essa Fair Value Gap ou gerasse uma outra Order Block, por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo. Legal? Agora o seu risco-retorno é positivo. Tá vendo? O que você vai fazer no caso? Para você poder reabrir essa operação, certo? Você vai primeiramente passar a sua primeira operação para o 0 a 0. Você tira o risco da operação. Ou seja, dentro de uma operação, você teria, caso dê certo, tá, pessoal? Você teria 2 operações consecutivas vitoriosas dentro da mesma operação, que te geraria um risco-retorno só de 1 para 2 ou de 1 para 3. Você tem o risco-retorno muito positivo dentro de uma operação. É por isso que eu falei para vocês no começo, não são todas as operações que vai dar certo. Muitas das vezes você vai deixar dinheiro na mesa, mas no longo prazo vai te pagar. Como por exemplo, né, uma operação que nós fizemos no HK que eu vou mostrar para vocês. Eu não utilizo, tá, pessoal, a SMC, foi só pelo fato de ser modinha, né, eu quis trazer uma forma que vocês podem utilizar isso. Eu gosto de utilizar cálculos assimétricos de volatilidade, tá? Então eu vou pegar aqui ó, no próprio HK50, tá? Um risco-retorno onde nós trabalhamos 2 vezes essa posição, tá? Eu e o pessoal da mentoria, tá? Bom, eu tive o potencial de poder fazer uma operação no meu cálculo de volatilidade exatamente aqui, ó, tá vendo?
Aonde que ficou meu risco-retorno? Meu risco-retorno ficou no cálculo abaixo, certo? Então eu peguei a minha primeira posição de compra. A minha primeira posição de compra. Legal? Aonde que está meu alvo? Eu tinha uma realização de lucro aqui, é uma coisa que nós utilizamos, tá? Então meu alvo estava lá na realização de lucro. Vocês estão vendo que essa posição está me pagando 1 para 4,5? Então eu estou com risco de 1 para 4,5. Só que eu não vou só procurar por essa operação. Não vai ser todas as operações que vai dar certo, mas eu só quero as que vão dar certo, tá? Assim, eu vou batalhar para pegar as que vão dar certo e eu vou desapegar das que vão dar errado, porque quando der certo, vai dar muito certo, tá? Bom, foi uma operação que nós, infelizmente, decidimos não optar por fazer o compound, porque o HK50 essa semana estava em feriado, tá? Então o movimento poderia ser meio chato. Mas caso contrário, foi uma excelente oportunidade de eu mostrar isso para os alunos, tá? Bom, tá vendo que eu tenho pontos assimétricos? O meu risco-retorno está sempre muito parecido, o meu stop vai ser sempre do mesmo tamanho, porque eu calculei a volatilidade do ativo, fiz a minha primeira operação e eu tenho uma realização de lucro. Esse era meu alvo, por alguns motivos, esse era meu alvo de lucro, tá? Logo, ó, vou mostrar aqui para vocês. Olha o que o mercado faz. Ele trabalha rapidamente, ele corresponde à minha entrada e ele trabalha no cálculo abaixo. Ele fez um pullback. E o meu direcional ainda está lá onde? Na realização de lucro. O que eu posso fazer aqui agora? Eu passo a minha primeira operação, lembrando que a gente tem que deixar anotado, tá? Então, por exemplo, a minha primeira operação, tá? Ela tá me pagando um risco-retorno de 1 para 4. Legal? Vamos dizer que a gente tivesse executado isso totalmente, tá? Beleza? Agora eu vou para minha segunda operação. Ó, eu vou abrir, o mercado tá me mostrando que ele vai respeitar, eu faço a minha segunda operação. Ó. Ele veio, né, na minha região novamente, tá? E eu ainda tenho um risco-retorno positivo de quanto? 1 para 3,5. Tá vendo? Agora meu segundo risco-retorno é de 1 para 3,5. E o que eu fiz com a minha primeira operação? Eu passei a minha primeira operação aqui, ó, pro 0 a 0. Eu não tenho mais risco nessa operação. Só que eu tenho risco nessa agora, porque meu stop está aqui embaixo. O mercado poderia ter ido buscar, certo? Perfeito? Não buscou. E ele continuou. Chegou nessa região, ele já me mostrou que ele poderia continuar. Eu ainda tenho um risco-retorno positivo? Vamos olhar? Eu ainda tenho um risco-retorno positivo. O mercado foi, voltou, fez um pullback. O que eu faço aqui agora? Eu passo essa operação para o 0 a 0. Eu subo essa operação para o lucro, ou seja, já garanti 1 para 1, mesmo o mercado voltando. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou garantindo essa posição? Porque se o mercado voltar a partir daqui, ó, ele vai me estopar nessa posição, só que ele vai estopar uma posição para mim no 1 para 1. Logo, eu saí em uma posição no 0 a 0, uma no prejuízo e uma no 1 para 1. Ou seja, eu estou no break-even, eu estou no 0 a 0, tá? Então, eu preciso passar essa minha operação daqui para cá, já lucrando 1 para 1. Legal? Então agora eu já estou com duas posições em aberto. Uma que está me pagando 1 para 4, a segunda que está me pagando 1 para 3. E vamos ver se tem risco-retorno para eu abrir essa próxima operação. Tem, 1 para 2,5. Legal? E aí o mercado simplesmente foi embora. E aí que fica a minha pergunta para vocês, que foi o que eu falei para vocês. Ó. O mercado foi, voltou, fez mais um pullback, deu mais uma oportunidade. 1 para 1,5. Vale a pena esse risco-retorno? Eu não gosto de trabalhar com menos do que 1 para 2. Então, para mim, essa oportunidade, eu falei pro pessoal que eu, Vitor, não tomaria. Algumas pessoas tomam. Eu não tomaria. Já não estava o suficiente e o mercado simplesmente buscou. Ou seja, em uma operação, tá? De 1 para 4, eu ganharia, eu arriscaria, por exemplo, tá? Deixa eu só pegar aqui. Eu arriscaria $100 para buscar 400. Legal? Essa era apenas uma operação. Uma operação. Que me transformou em o quê? 400. Ok. Depois eu fiz uma segunda operação dentro dessa mesma operação. Arriscando 100. Ou na verdade, para pegar 300. Depois eu fiz uma terceira operação. Arriscando 100. Para buscar o quê? 200. Legal? Ou seja, em uma operação que eu arrisquei apenas $100, eu fiz 400, 700, 900. Numa operação de 1 para 4,
eu fiz ela ter um RR, né, um risco retorno de 1 para 9, usando simplesmente a volatilidade do mercado para poder fazer esse tipo de acompanhamento. Logo no dia seguinte, de novo era feriado, né? Prestem atenção. O mercado tinha mais uma realização de lucro aqui em cima, na casa dos 16,276, né? 72, perdão. Passei isso, né, lá no Instagram e nos deu a primeira oportunidade de entrar, ó. Então nós faríamos a primeira oportunidade de compra aqui, com risco retorno lá em cima, tá vendo? 1 para 4, de novo. O mercado veio, fez o pullback, eu passo minha primeira operação para o 0 a 0 e refaço essa compra. Com o mesmo risco, apenas de 100. E agora? Agora eu tenho 1 para 3. O mercado trabalha nessa região, volta, faz um pullback, não estopa a minha primeira operação, tá? E agora? Agora eu tenho mais uma oportunidade de 1 para 2,5. Que legal! E de novo o mercado foi no nosso alvo. É por isso que é extremamente importante ter um alvo. Não ficar criando alvos na sua cabeça. Já ter um alvo premeditado para você poder fazer essa realização. E novamente, eu tive um risco de 1 para 4, que virou 1 para 9, com apenas 100, né? Ou no caso, apenas um risco. Apenas um risco. Eu peguei o melhor cenário. Normalmente esses cenários não acontecem, tá, pessoal? Qual que é o cenário, tá? Só que vocês percebem que quando dá certo, nós teríamos pego agora, por exemplo, se eu estivesse arriscando 1%, em 2 dias nós teríamos feito 18% arriscando 2%. Vocês conseguem compreender isso? Como é fantástico? Ou seja, eu vou deixar várias operações na mesa. Eu vou sair estopado algumas vezes, mas quando dá certo, o risco assimétrico é extremamente positivo. E é por isso que vale tanto a pena tomar esse tipo de decisão, sempre para frente, porque para trás nós nunca sabemos quando o mercado vai se corrigir. Para trás seria hedging, para trás seria preço médio, como você preencher preço médio. Inclusive, se você gostaria de entender o que é hedging e como fazer preço médio de forma correta para corrigir seu preço, deixa no comentário abaixo, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. São duas formas excelentes de se fazer compound no mercado. Espero poder conseguir ter ajudado você. Aplique isso porque é uma gestão de risco avançadíssima que vai fazer com que quando você perca apenas o que você se planejou, mas quando você ganhe muito dinheiro, mas muito dinheiro, tá? Isso vai fazer com que você se mantenha vivo no mercado por conta do risco retorno. E caso você queira aprender como operar fazer essa operação se transformar em uma operação estruturada, não deixe de entrar no link abaixo ao vídeo, onde você vai conseguir ter acesso a informações sobre o nosso treinamento. Seria um prazer receber você na família MK Trade Smart. E lembrando que caso você tenha gostado desse vídeo, tenha sido útil, não deixe de deixar o seu feedback abaixo, deixar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos de mercado, porque isso vai transformar o seu resultado. É a única forma que você realmente consegue se alavancar do mercado sem arriscar mais do que você deveria. Eu sou o Vitor da MK Trade Smart, espero que vocês tenham gostado. Espero você com o seu subscribe aqui embaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!